Saudações, comunidade escolar! Eu sou o professor Alexandre e estarei com vocês aqui para mais uma aula de construção sustentável do aprofundamento Ciências em Ação da Unidade Curricular Projeto Casa Sustentável. Tá? E antes de mais nada, se você não se lembra de mim, eu sou um brasileiro nato, eu sou descendente de japoneses, tenho estatura mediana, eu uso óculos de armação preta, hoje visto uma camisa xadrez, calça jeans e tênis preto e meus cabelos estão meio começando a ficar grisalhos, né? E eu também quero dar as boas-vindas a Giovana, que é da equipe de Libras, que sempre auxilia a gente nas salas de aulas. Obrigado, olá, seja bem-vinda. E o meu sinal é o A com o olhinho puxado, tá ok? Então, vamos lá. Eu também quero agradecer toda a equipe que torna essa aula possível de ser realizada, tá ok? Então, vamos voltar aqui para a construção sustentável, atividade 5, arremate 1, tá? Então, olha só como passou rápido o tempo, né? Já estamos na atividade 5, a última atividade aqui desse componente curricular. E agora o eixo estruturante, eu chamo a atenção que mudou, tá? Agora a gente vai trabalhar com empreendedorismo, tá ok? Ó. Tá aqui, empreendedorismo. Então agora a gente vai pegar aquele projeto que a gente imaginou, criou, pesquisou, verificou o preço e agora a gente vai tentar vendê-lo, tá ok? E as habilidades que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje são essas daqui, ó. MFMAT 01, 06, 07, 08 e 11. Tá? Vocês conseguem encontrá-la no mapa, tá? Se você for professor, coordenador, ou se você for estudante, você pode revisar lá as aulas SEI, que eu descrevi cada uma dessas habilidades, tudo bem? E vocês vão ver que é tudo muito conectado, então não dá para separar uma coisa da outra, tudo bem? Então vamos lá. Na última aula, estimamos o custo total do nosso projeto, né? Espero eu que vocês também tenham conseguido usar a planilha eletrônica, né? Que a gente viu na última aula, que vocês viram que facilita bastante, né? Principalmente quando a gente trabalha com muitos valores, tudo bem? E vocês pesquisaram todos os produtos que vão ser utilizados para a construção do seu projeto, tá? E colocado nessa planilha e verificado o custo, né? Será que você já tem o dinheiro para realizar, tornar realidade esse projeto, né? Ou esse serviço? Se não tem, seria um projeto de quanto tempo? Quanto tempo você teria que juntar dinheiro para começar aí a conseguir concretizar aí o seu projeto, né? Então, por essas e outras, né? É muito importante todas as etapas que a gente fez, né? A gente fez de investigação científica na atividade 1, investigação científica na atividade 2, na 3 a gente viu o problema social, né? No 4 a gente fez as planilhas de custo e agora no 5 a gente vai tentar vender esse produto, tudo bem? Então vamos lá. Na aula de hoje vamos fazer uma coisa chamada Elevator Pitch, tá? Não sei por que eles importam todos os nomes, eu nem sei se tem um sinal para isso. Mas, simples nada mais é do que uma propaganda, tá? Eles inventaram esse nome porque é um tipo de propaganda específica, tá? E a gente vai tentar vender o nosso projeto, tá? Que é, assim, muita gente não tem o dinheiro para já iniciar o projeto. Então, não tendo esse dinheiro, ele precisa de patrocinadores. E aí, justamente nessa hora que vai entrar esse método de propaganda. Tudo bem? Então, vamos conhecer um pouco sobre esse recurso, tá? Então, aqui, ó. Aqui no município de São Paulo, em grandes construções, né? Então, principalmente construções comerciais, tá? Mas eu também já encontrei esse elevator pitch em residenciais, tá? É muito comum esse recurso, que nada mais é que a propaganda que fica aparecendo nos
elevadores. Então, hoje em dia, a gente entra no elevador, tem uma televisãozinha lá. Essa televisãozinha fica passando propagandas de produtos, né? E serviços, né? E coloca lá o QR Code para pegar o telefone, os dados da empresa, tudo tal. Isso aí é o elevator pitch. Tudo bem? É a propaganda. Né? A ideia seria daquelas histórias de estar no lugar certo na hora certa. E tem aquela coisa que muita gente chama de destino, né? Olha só, eu estava naquele lugar certo, na hora certa, encontrei a pessoa certa. Tá? Então, é basicamente isso daí, né? Imagina só, eu sou, no nosso caso aqui, que a gente vai tentar vender uma casa, então eu sou no mínimo um arquiteto, um engenheiro, e eu encontro o presidente da maior construtora do Brasil, né? Eu vou tentar, pelo menos, chamar a atenção dele para ele se interessar pelo nosso produto, né? E isso aí é o elevator pitch, tudo bem? Então, ó, como eu já havia falado anteriormente, né? A gente está se imaginando no lugar de arquiteto ou engenheiro porque a gente construiu uma casa, tá? Querendo vender o nosso projeto para alguma construtora gigante, né? Não precisa ser só uma construtora maior do Brasil, né? As construtoras grandes que fazem aqui os edifícios aqui da nossa região, tá? E quis os destinos que pegássemos um elevador com nada mais, nada menos que o presidente da maior construtora do país. Então, essa é a situação, né? Então, viu a oportunidade, abrace, porque a oportunidade geralmente não costuma bater duas vezes na mesma porta, tá? Então, teve a oportunidade, vai com unhas e dentes, que vai que, né? Às vezes, né? Acontece com muita gente, pode acontecer com você também. Tá ok? Então aqui, ó, por ser uma pessoa muito importante, o presidente, né, da construtora, teríamos o tempo de deslocamento do elevador para conseguir vender o produto, no nosso caso, que é a casa, ou o serviço, né? Se eu pensei em um serviço de manutenção de placas fotovoltaicas ou coisa do tipo, é o serviço que eu vou tentar vender aí para o presidente da empresa maior, né? Dependendo do seu projeto para ele. Mas é claro, isso é só a ideia. Para nós, seria criar um vídeo de uns 2 a 3 minutos com a ideia de conseguir convencer as pessoas que o nosso projeto é bom e, assim, conseguir patrocinadores para ele. Então, olha só, nessa atividade 5, o que vocês vão ter que estar fazendo, né? É lógico que você não vai estar participando de feiras de empreendedores ou coisa do tipo. Na verdade, você vai estar apresentando aí para sua escola, né? Você pode, sugestão, né? Seu grupo pode apresentar ou para o pessoal da classe, ou para os membros da APM, né? Ou para a equipe gestora, né? Que controla aí toda a parte administrativa da escola, e tentar convencê-los do seu projeto. Se o seu projeto é uma horta sustentável para a escola, tenta vender essa ideia aí para a diretora, né? Se o seu projeto é captação da água das chuvas, né, para economizar nas descargas ou para a limpeza do pátio, né? Monta aí o videozinho, mostra o que você vai usar, quanto que é o custo. Lembre-se, né? Se é uma propaganda, só fala da parte boa, tá? É uma diquinha aí que eu tô dando, tá? Porque depois, se ela se interessar, ela vai correr atrás aí e aí vai estar investigando mais os custos e os benefícios. Daí vai entrar a parte também, né? Que você vai ter que explicar mais detalhadamente sobre o seu projeto. Tudo bem? Então aqui, ó, ou seja, vamos fazer um vídeo fazendo uma propaganda do produto, no nosso caso, a casa. Então, teoricamente, o que eu vou estar imaginando, tá? Existem feiras de empreendedores e esse pitch, né, ele é muito utilizado nessas feiras. Então, o que acontece? É mais ou menos o seguinte: tem um monte de pessoas numa sala, né, geralmente, que são os caras que têm o dinheiro, são os investidores,
tá? E aí a pessoa se inscreve para participar, vai lá na frente, apresenta o seu produto num determinado tempo que já foi regularizado. Então, você tem 5 minutos para apresentar o seu produto, você tem 3 minutos para apresentar o seu produto, você tem 10 minutos. Então, essas regras aí é combinado anteriormente à inscrição. Tudo bem? E aí o que acontece? A pessoa espera a sua vez, vai lá na frente e tenta vender o seu produto. E aí os investidores que possuem o dinheiro para realizar esse serviço ou esse produto, se interessar, vai atrás do inventor e vai começar a discutir, fazer reuniões e conhecer melhor o que está querendo comprar, né? Então, o pitch serve justamente para isso, para ter essa primeira chamada do investimento, tá? Porque às vezes a maioria das pessoas que começam não tem o próprio dinheiro. Então tem que buscar dinheiro de fora. Se não consegue no banco, tem que ter um investidor para isso, tá? Então aí é mais também na parte de empreendedorismo, tá? Então você tem que colocar a santa cara de pau, digamos assim, né? Não ter vergonha e falar e apresentar o produto e tá bem apresentado, porque realmente, nesses tipos de caso, a aparência vem em primeiro lugar. Tudo bem? Então, continuando aqui, ó. Nessa propaganda, devemos exaltar as vantagens, olha só, do empreendimento, para conseguir chamar a atenção dos possíveis patrocinadores. A gente quer arrecadar recursos, então a gente tem que chamar atenção mesmo, né? E assim, eu vejo muita propaganda na TV também, né? E tem gente que se fantasia, tem gente que fala diferente, tem gente que tem a sua marquinha, né? Então tem o seu estilo próprio, né? Isso tudo já é uma coisa para chamar atenção, né? Para falar, olha só, eu vou prestar atenção nessa pessoa. E aí, não basta só a aparência vai chamar atenção, mas você também tem que saber vender o seu produto, tá? E para conseguir vender o seu produto, você tem que conhecer ele muito bem, tá? Então, de novo, agora que teoricamente está tudo bolado na sua cabeça, vamos voltar aqui para a nossa pesquisa, tá? Então, o que a propaganda tem que ser? Essa propaganda tem que ser cativante, ou seja, tem que chamar atenção mesmo. E para isso, pode-se pensar em 3 coisas, tá? Então, a primeira coisa, ser a solução de uma necessidade das pessoas, ou seja, vai causar desejo pelo produto ou serviço. Então não adianta eu bolar um produto que não serve para nada, né? Serve para, sei lá, juntar pó em casa, né? Ninguém vai querer comprar esse tipo de produto, né? Tem que ser uma coisa que as pessoas sempre reclamam, ai, como é cansativo, sei lá, varrer a casa. Então, lembra que o engenheiro ambiental falou? É fazer a mesma coisa de modo diferente, pensar diferente, tá? Sempre pensando na sustentabilidade. Então, o que acontece? Varrer a casa é ruim, todo mundo reclama porque chega cansado. Bom, quem sabe construir um robô que funciona a energia solar, talvez, né? Que faça a limpeza, aspire a casa, não seja um produto legal, né? Então você tem que atingir a dor que as pessoas sentem para estar conseguindo chamar mais atenção ainda a respeito do seu produto, tá ok? O público-alvo do seu produto. Vocês podem reparar, ou serviço, né? Você pode reparar que muitas propagandas, eles são direcionadas a um público específico, né? Você pode ver, nas propagandas eles começam falando, você dona de casa, você que está cansado do trabalho, você que quer férias. Então ele já está direcionando, né, a propaganda para esse tipo de público-alvo. Tá? Então, a escolha do público-alvo também é importante, né? Então, assim, se você for ver, tem gente que escolheu trabalhar com digamos,
né? Eu nem sei se é essa terminologia mesmo, né? Mas para a classe popular. Tá? Então ele vai fazer um produto, teoricamente, de baixo custo, que atinja o maior número de pessoas aqui, né, que necessitem dele. Agora, tem gente que já fala, não, eu não quero saber da classe popular, eu quero saber da classe alta. E vai pegar produtos que, por poucas unidades que venda, ele já consegue ter um lucro estrondoso. Tá? Então, daí você tem que ver o seu público-alvo para quem você quer ofertar e fazer essa propaganda, tá ok? E a terceira coisa é falar sobre o diferencial do seu produto ou serviço. Por que o seu produto ou serviço é melhor em relação aos concorrentes? O que ele oferece a mais? Será que é só o preço? Né? Será que é a qualidade? Será que é a sustentabilidade? Se vocês pararem para reparar, muitas propagandas hoje estão falando que, olha, vocês podem averiguar a produção deste produto desde sua origem, passando por toda a sustentabilidade até chegar nas prateleiras, né? Então, é ecologicamente correto. Você pode reparar que nas propagandas muitos estão utilizando esse recurso também, né? Então, o produto é um pouco mais caro, mas ele é mais ecológico, né? Então, assim, tem que pelo menos exaltar o porquê, né, que fará a pessoa escolher o seu produto ou serviço e não do concorrente. Se ambos têm, digamos assim, a mesma qualidade ou o mesmo preço, né? O que está diferenciando o seu produto do outro, tá? Então, isso aí, esses 3 pontos aí, se você já conseguir colocar no seu vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar muitos e muitos clientes, tá? E que no nosso caso é só uma simulação, logicamente, tá bom? Então aqui, ó. Então, vamos pegar aqui o exemplo da nossa casa, né? Que a gente construiu, né? A gente fez a planta baixa, a gente fez a maquete virtual, né? Nós vimos o custo, né? Fizemos a planilha de custo para saber quanto que custa e estamos supondo também que somos um arquiteto ou engenheiro que estamos querendo vender essa casa. Tudo bem? Então, olha só. Uma das vantagens, quais são as características dessa casa, né? Ela é uma casa térrea, olha só. Casa térrea é o sonho de muita gente, tá? Porque tem gente que tem problema de locomoção, né? Então não pode ter escadas. Então o sobrado, por mais que a casa ela fique com 2 andares, né? Ela tem a escada, né? E acidentes domésticos acontecem, né? Então casa térrea é o sonho de muita gente, principalmente quem já tem uma certa idade, né? Ó, ela possui 2 dormitórios. Tá? E até 2 vagas de garagem, tá? Então, olha só, 2 dormitórios, até 2 vagas de garagem, porque se quem for morar lá só tiver um carro, a outra garagem pode virar outra coisa, né? É multiuso o espaço, né? Tem um espaço reservado para a horta ou jardim. Olha só, isso aqui pode ser o diferencial aí da sua casa, né? Imagina você que não passar mais problemas com o supermercado ou coisa do tipo, você pode plantar aqui a sua hortinha, entendeu? Então, esse tipo de coisa, porque fome todo mundo tem, né? Se alimentar todo mundo necessita. Então, né, isso daí pode ser um diferencial que pode ser explorado aí na hora de fazer a propaganda aí da casa, tudo bem? O que mais? Ele tem um espaço multiuso, olha só. O que seria esse espaço multiuso? Esse espaço multiuso pode ser uma área de descanso, onde eu posso colocar uma rede, né? Pode ser uma área para churrasqueira, para receber amigos. Pode ser transformado também num playground para crianças pequenas, se tiver, né? Então, esse espaço multiuso, geralmente, ele varia de acordo com a necessidade dos residentes da casa, né? Então, é interessante ter esses espaços coringas, principalmente porque cada dia que passa é uma necessidade que surge, né?
Olha só, uma das grandes vantagens também e diferencial dessa casa é que ela vai possuir o sistema de placas fotovoltaicas. Olha só, economia na conta de luz, né? E também eu decidi, no final das contas, colocar cisternas, tá? Porque por mais que a gente tenha estudado lá o gráfico do índice pluviométrico de Xandópolis, né? E vimos que eles têm chuvas regulares, as cisternas, além de, teoricamente, não ser um valor muito grande na hora da construção, né? Ele vai ajudar também na economia da água, né? Então, da conta de água. Então, sempre que a gente conseguir fazer essa economia, é melhor, né? A gente pode pegar esse dinheiro da economia e gastar com outra coisa, ou fazer uma poupança para realizar outro sonho, e assim por diante, né? Então, ó, aqui eu coloquei que ela é voltada para consumidores que têm uma renda familiar mínima de 5.900, tá? E como é que eu cheguei neste resultado, né? Neste valor, tá? E quando eu digo renda familiar, é de todo mundo que está trabalhando, né? Todo mundo, se, por exemplo, duas pessoas trabalhando juntas passam de 5.900 reais por mês, elas podem sim ter oportunidade de comprar essa casa, porque eu fui verificar lá os financiamentos, tá? E para o valor que a gente pretende, que eu coloquei aqui na cabeça, de venda dessa casa, que vai ser entre 200 mil e 250 mil, né? Em muitos lugares eu encontro que mais ou menos a média de renda familiar tem que ser de 5.900 para ter um financiamento legal, tá bom? Então, olha só lembrando que o custo da casa é de 157 mil reais. Olha só, 157 mil reais, teoricamente, é com tudo aquilo lá que a gente viu na planilha de custos. E a gente estaria vendendo a 200 mil, entre 200 mil e 250 mil. Olha só, a gente tem um lucrinho bom aí, né? Então, assim, é uma coisa que daria um lucro bom, tá? Mas você está vendo que está focado para pessoas específicas, né? Não é para qualquer pessoa. É para as pessoas que possuem uma renda familiar de até 5.900 reais, aliás, de 5.900 reais para mais, né? Para estar tendo um bom financiamento. Tudo bem? Então, aqui, ó. E aí, eu peguei todas essas informações e agora a gente vai ativar o nosso modo vendedor, né? Então, a gente já viu todas as vantagens. Eu não falei das desvantagens. Vocês notaram que eu só separei o que é legal, né? Então, olha só. Agora, o que acontece? Eu vou usar o que eu aprendi em português, né? Então, vocês podem pedir ajuda para a professora de português também, para montar um roteiro, tá? E é sempre bom ter um roteirinho, tá? Porque você pode esquecer na hora, pode dar branco, né? Então, você sempre tem alguma coisinha lá para estar lendo, para não ficar passando vergonha na frente dos prováveis investidores, tá bom? Então, um roteiro para fazer o vídeo, tá? Então, ó, sempre tem em mente, né? Sempre tem que ter começo, meio e fim, né? Sempre tem que não pode usar palavras, digamos, não muito usuais na norma culta da língua portuguesa, né? Então, saber se comunicar corretamente, né? Ser educado, ser cortês, né? Todas essas coisas aí também ajudam, né? E para apresentar o produto ou serviço que vocês elaboraram aí. Tudo bem? Mas antes, não esqueça de deixar separado o material que vocês vão utilizar,
né? Então, eu vou estar começando a apresentar aqui, eu começo a minha apresentação e falo, uai, cadê a caneta? Uai, cadê o controle para mudar a tela? E sai correndo por aí. Não, sempre verifique o material antes de começar a apresentação. Tudo bem? Nesse exemplo, eu posso estar usando, né, no exemplo que eu vou fazer para vocês, mas não vai ser hoje, vai ser na nossa próxima aula, tá? Eu usarei a planta baixa e a simulação de como ficará a casa, imaginando que a oportunidade apareceu para apresentar o projeto para grandes consultoras, tá? Então, só uma dica para vocês também, mais uma dica para vocês que vão gravar o vídeo, tá? Quando vocês forem gravar o seu vídeo, de 2 a 3 minutos no máximo, tá? Que é mais ou menos o tempo que o pessoal tem. Então, realmente, você tem que falar, digamos, com uma velocidade considerável, mas você tem que ser claro, tá? Então, ó, não esquecer de verificar se o local, a iluminação dele, tá? Porque também gravar no lugar escuro não dá, tá? Tem que tomar cuidado com barulhos e ruídos. Então, por exemplo, passou um avião, o cachorro latiu, passou o carro vendendo ovos ou pamonhas ou coisa do tipo enquanto você está gravando. Então, toma cuidado com esse tipo de barulhos e interferências, né? O teu rádio ligado do vizinho, ou o meu celular está ligado aqui e começou a tocar, né? Então, toma cuidado com isso aí, tá? E também, lembre-se que a primeira impressão que fica, tá? Nesse tipo de caso, se você estiver fazendo vendas, né? Então, cuidado com a postura, com o linguajar, né? Com a fala e com o vestimento, tá? Então, eu não vou apresentar um projeto de regatas, bermuda e chinelo, né? Talvez, né? Se eu estivesse fazendo coisas praianas, né? Talvez uma regata, bermuda e chinelo caia muito bem, mas não para vender uma casa, tá? Então, olha só, na minha próxima aula eu vou estar fazendo pitch aí para vocês, vou estar dando um exemplo de pitch para vocês, mas vocês não precisam ficar esperando por mim não. Vocês já podem ir gravando e regravando. Não ficou bom, professor, então eu vou gravar de novo para estar tudo certinho na hora da sua apresentação. Então, como eu falei para vocês, no pitch eu vou estar usando a planta baixa, né? Vou estar mostrando mais ou menos como fica a disposição, né? Olha só, já tem até as placas fotovoltaicas aqui. Olha só, no meu desenho, olha só, tá? Porque isso daí a gente colocou depois. Lembra que a gente colocou depois? Então, na primeira maquete virtual não tinha, agora tem, tá? E aí, como ficaria aí com o projeto que a gente viu com 6 placas fotovoltaicas e tal, e como ficaria a disposição da parte interna, tá? Então, olha só, agora é a hora da ação, tá? Monte seu roteiro, grave o vídeo de até 3 minutos apresentando seu produto, tentando convencer o máximo de pessoas de que elas necessitam do seu produto ou serviço. No nosso próximo encontro, faremos uma retrospectiva do componente curricular e o nosso pitch. Tudo bem? Então aguardo vocês no nosso próximo encontro e se cuidem, hein? Tchau, tchau. Não deixe de avaliar a aula, tá? Já estava esquecendo. Não deixe de avaliar a aula pelo QR Code, tá bom? Então se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.